Está havendo uma crítica severa sobre as pessoas que estão fazendo movimentos ao redor do mundo pró-Palestina. Inclusive no Brasil aconteceram vários. Até mesmo o Paulo Pimenta se manifestou pró-Palestina. As pessoas não entendem e aí, obviamente, acham que estar pró-Palestina é estar pró-Hamas, que são coisas muito distintas e que as pessoas não têm conhecimento. Mas isso acontece, evidentemente, porque a maioria da mídia ao redor do mundo é controlada por judeus. E por conta disso, o que acontece de fato no submundo, nessa relação entre Israel e Palestina, Hamas, etc. e tal, não chega aos noticiários. E hoje, quem está dando as melhores notícias sobre o conflito lá em Israel, sobre a situação de Israel, sobre Netanyahu e etc., é a mídia, justamente de Israel, que está trazendo os fatos com a maior clareza e maior discernimento. Aliás, é ilusão dizer que todo o judeu ao redor do mundo, rabinos já se manifestaram, outros israelitas já se manifestaram, são contra o que está acontecendo em Israel, são contra o governo de Netanyahu, e eu me arrisco a dizer que, como aconteceu com as Malvinas, lembra da Guerra das Malvinas, onde Galtieri estava com problema e Margaret Thatcher também estava com problema, aí os dois se voltaram para essa guerra, fazendo com que o povo despertasse em si o nacionalismo e o Galtieri, especialmente na Argentina, desviasse a atenção dos problemas internos e levasse o povo a uma comoção nacional para se voltar contra a Inglaterra na questão das Malvinas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo informações ao qual o próprio Israel nega, o Egito já havia avisado que estaria havendo uma movimentação do Hamas, mas é estranho o motivo de como é que permitiram um país que é muito bem armado, tecnologicamente, em equipamento bélico, dentre outras tantas tecnologias que eles têm, não foi observado isso e não foi barrado esta invasão do Hamas naquele ato que foi um ato terrorista, mas, obviamente, haveremos de saber ao longo da história se não foi uma jogada permitida por Netanyahu, porque ele é acusado de corrupção, ele é acusado por querer manetear o judiciário lá em Israel, dentre outras coisas, então ele não está com essa popularidade toda. Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no mundo, narrado por uma TV portuguesa, mas também lembrando que em várias cidades pelo Brasil houveram as manifestações pró-Palestina. Assiste aí e volta aqui comigo, porque eu vou te mostrar o que é a Palestina e o que é Israel e o que aconteceu ao longo da história e quem sabe você talvez mude a sua visão, pelo menos um pouquinho, e não fique puxando o brasa só para um assado dessa mídia que só fala aquilo que lhes convém. Assiste aí e volta aqui comigo. Vai lá que eu estou te esperando. Os mais recentes episódios de violência entre israelitas e palestinianos, em particular os bombardeamentos mortíferos na faixa de Gaza, estão a motivar manifestações um pouco por todo o mundo. Em Bruxelas, cerca de 100 pessoas juntaram-se frente à Embaixada de Israel. O protesto pacífico durou cerca de 1 hora, durante a qual os manifestantes entoaram cânticos e agitaram bandeiras palestinianas. Bastante mais participada e agitada foi a manifestação em Copenhaga, na Dinamarca, que juntou cerca de 4.000 pessoas também frente à Embaixada de Israel. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de manifestantes que começou a apedrejar os agentes. Em Istambul, na Turquia, cerca de 300 pessoas juntaram-se para uma cerimónia fúnebre simbólica pelas vítimas dos bombardeamentos, depois das tradicionais orações de sexta-feira. Durante o protesto ouviram-se palavras de ordem de apoio ao Hamas e pedindo a intervenção da Turquia no conflito. No Bangladesh, as manifestações juntaram milhares de pessoas, na maioria apoiantes do partido Movimento Islâmico, depois das celebrações do fim do Ramadão na principal mesquita da capital, Dhaka. Aí está. Agora, sem perder muito tempo, vamos assistir ao nosso convidado, que vai dar uma explanação didática, histórica, sobre essa questão Israel e Palestina, e aí volta comigo com o meu comentário final. Vai lá, estou te esperando. O mínimo que a gente precisa saber sobre o que está acontecendo em Israel. 2 coisas. 1. O que é a guerra entre Israel e Palestina? E 2. O que é a faixa de Gaza? Assistam até o final, vamos começar do começo. Quando acaba, gente, a Segunda Guerra Mundial, o mundo descobre os horrores dos campos de concentração em que os judeus foram presos pelos nazistas. Vários judeus sionistas, ou seja, judeus que defendem a existência de um Estado, de um governo, de um país judeu, eles começaram a pressionar os blocos internacionais para a criação de um país, o país Israel.
que até então não existia. Eles não tinham um país só deles, dos judeus. Onde esses judeus sionistas, eles queriam que fosse esse novo país, então? Nesse espaço aqui, no Oriente Médio. Só que aí a gente já tem um problema. Já existiam pessoas vivendo aqui. Aqui já existia Palestina, um território ocupado por pessoas de diferentes religiões, mas sobretudo muçulmanos. Esse mapa é o mapa da Palestina, antes da criação do Estado de Israel. Aqui, quando começam os primeiros assentamentos israelenses. Aqui, com autorização da ONU. E aqui, depois de algumas guerras, Israel vai aumentando daí o território. Hoje em dia, sob o comando palestino, só essa região aqui, toda ilhada, dividida, sem acesso ao mar, extremamente pobre, boa parte cercada por um muro, inclusive, que Israel construiu. Sim, um muro. Inclusive sem direito à água potável, às vezes, segundo a própria ONU. E também a faixa de Gaza nesse outro canto. E aí, gente, ao longo de muito tempo, vários países criticaram essa expansão criminosa de Israel. A própria ONU alerta para isso há muito tempo. Pensem nesse mapa aqui. Vamos fazer de conta que esse é o Brasil. Ocupado primeiro por Israel. Depois ele fica assim e depois assim. E aí o Brasil acaba virando só isso aqui e isso aqui. Só para comparação. Tem mais, viu? Apesar da faixa de Gaza ela tá aqui, eles não têm acesso nem ao mar. Porque quem controla é Israel. Então eles estão ilhados aqui, eles são refugiados, esse é o nome. Eles vivem em péssimas condições humanitárias, os palestinos não têm acesso a medicamentos, enfrentam surto de doenças. Em denúncias, Israel proíbe a entrada de lâmpadas, vela, fósforo, roupa, instrumento musical, comida, até material de construção. Será que a gente tem noção do quão criminoso é isso aqui? Essa guerra, gente, que existe há décadas, é óbvio que uma hora ou outra ia tomar proporções maiores. Sabe quando que ela vai acabar? Se nada for feito, quando o último palestino a míngua. Aí o Estado de Israel, que parece ter aprendido muito pouco com a história do nazismo, talvez fique feliz. Ah, e só pra lembrar, tá? A luta por uma Palestina livre, ela não é só dos muçulmanos, viu? Os judeus não sionistas, ou seja, os judeus que são contra esse Estado de Israel, pelo menos da forma como ele cresceu até hoje, de uma forma criminosa, esses judeus também defendem a existência de uma Palestina livre. Então vejam que o Estado de Israel não é consenso nem entre a comunidade judaica. O que vocês acham disso? Deu pra dar uma contextualizada? Vamos seguir conversando aqui nos comentários. Me segue aqui para mais conteúdos de história. Salva esse vídeo para ver de novo depois, mas compartilha ele para mais gente pensar sobre isso, porque é bem importante. Aí está. E se você chegou até aqui nesse conteúdo, então já vai te inscrevendo no canal se ainda não está inscrito, ativa o sininho das notificações, já dá um certinho, deixa um comentário e também compartilha esse vídeo porque é muito importante. Esta é a grande verdade. Isto é o que está acontecendo. Mas a outra grande verdade são as fake news que estão sendo produzidas contra o Hamas, inclusive aquela da decapitação de cerca de 40 crianças, que agora a Casa Branca, também na semana que passou, acabou desmentindo e todos ficaram com caras de babaca que divulgaram uma informação falsa. Mas isso acontece, como eu disse, o controle da mídia, o imperialismo quer manter Israel e os interesses são econômicos, os interesses são bélicos, dentre outros tantos assuntos que nós trataremos ao longo da semana. E ainda amanhã, no nosso próximo vídeo, eu vou trazer um vídeo maravilhoso onde um judeu fala sobre Netanyahu e essa questão de Israel e a questão da Palestina. Então, nós vamos na fonte, que é de judeu. E só para registrar novamente, Israel não como um todo apoia o que está acontecendo em Israel. E judeus ao redor do mundo são favoráveis à criação do Estado palestino e estão favoráveis a viver em paz e harmonia. Mas não é o que pensam outros poucos que dominam então toda essa situação. Está dado meu recado que é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.